bom ver as crianças aqui na igreja, né? Eu não tive este privilégio de, assim, desde bebezinho mesmo, crescer na igreja, né? Desde criancinha, assim. Embora eu lembre que eu fui relativamente novo para a igreja, né? Eu me converti com 11 anos. Eu acho que é relativamente novo ainda, mas não é desde pequenininho. E quem aqui cresceu na igreja, né? Assim, nasceu na igreja, vai lembrar que talvez tenha aquele versículo que você decorou logo cedo e que você lembra até hoje. Né? Aquele primeiro versículo que a gente decora, a gente lembra até hoje, né? E o texto que eu vou pregar hoje é exatamente esse versículo. Foi o primeiro versículo que eu decorei. Eu tenho 11 para 12 anos, né? Assim que eu cheguei na igreja. Foi um dos primeiros versículos que eu decorei. O versículo de Mateus, capítulo 20, versículo 28. O texto diz: "Bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." Não tinha como uma criança de 11, 12 anos entender toda a teologia que está por trás disso. É impressionante quando eu agora estudando esse texto para pregar, eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu prego esse texto, e cada vez que a gente olha, a gente fica pensando, eu nunca, com 11 anos, tinha aí até essa percepção que a gente tem hoje, né? Porque a palavra de Deus é muito viva, e cada vez que a gente se depara com o texto, embora tenha decorado esse texto já, mas assim, a palavra de Deus é viva, ela sempre fala com a gente. Agora, abra lá em Mateus 20, porque falando em infância, o texto não começa com essas palavras de Jesus. O texto começa com o pedido de uma mãe. Toda mãe deve ter sonhos, planos e projetos para os seus filhos. E essa mãe também tinha. Essa mãe também tinha os ideais para os seus filhos. Provavelmente, imagina, a gente tem que imaginar um pouco nas escrituras aquilo que não está tão registrado, aquilo que não fere, claro, a teologia, por favor, né? Mas no capítulo 19, o capítulo antes deste de Mateus, Pedro tinha questionado a Jesus no versículo 27, quando Jesus estava falando daquelas pessoas que preferiam outras coisas a não ser segui-lo, e ele diz assim: "Nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós?" Esse pessoal a gente sabe, mas e a gente? A gente deixou as coisas para te seguir. O que será da gente então? E Jesus diz assim: "Digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, lá no fim dos tempos, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel." Aí você imagina que 2 dos irmãos, dos discípulos, né, os discípulos de Jesus, tinham 2 deles, umas famílias ali no meio, mas especialmente 2 deles chegou em casa e a mãe falou: "Filho, preparei aqui a sua comida que você tanto gosta, como foi o seu dia de trabalho aí com Jesus, seu aprendizado?" Eu falei: "Mãe, legal, mãe. Olha, Jesus está falando cada coisa bacana pra gente. Você não acredita o que ele falou hoje? A gente vai sentar em 12 tronos. Nós, os 12, claro, Judas depois foi substituído, né? Mas os 12 discípulos, apóstolos deles, nós vamos sentar em 12 tronos para julgar Israel." Imagina você falando isso para sua mãe, mãe, isso é que orgulho dos meus filhos. Mas quer dizer que vocês vão sentar em trono? Bom, tem posições para esses tronos assim, né? Vocês vão sentar perto dele ou longe de Jesus? Qual a posição que será que vocês vão sentar? E aí ela chega lá no capítulo 20, no versículo 20, essa mulher. Claro que toda essa é pura especulação nossa, né? Aquela liberdade que a gente tem de imaginar algumas cenas que não estão registradas. Mas aí ela chega no versículo 20 do capítulo 20 e diz assim: "Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, Tiago e João, os 2 discípulos, filhos de Zebedeu, e chega ele com a sua mãe. E a mãe faz um pedido para Jesus. O texto diz que ela, prostrando-se, fez-lhe um pedido. "O que você quer?" perguntou ele. E ela respondeu: "Declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Não basta sentar em tronos para julgar a nação de Israel. O que ela deseja mesmo
é que os dois estejam nos dois lugares de honra. Um sentasse à direita e o outro sentasse à esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Aqui a gente tem que dar uma pausa na narrativa, para tirar algumas considerações. Primeiro de tudo, que essa mãe estava meio confusa, parece, na sua cabeça. Porque a primeira reação dela é de se prostrar para fazer um pedido para Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo diz: diga, o que você quer? Vem a ele fazendo um pedido, várias pessoas fazem pedido para Jesus Cristo nas Escrituras, o que você quer? Mas o problema dela é que o pedido dela não é um pedido. O pedido dela é uma ordem para que Jesus dê outra ordem. Ela usa um termo no imperativo e não uma súplica, não um pedido realmente para alguém que é soberano. Ela diz: vem cá, Jesus, ordena, ou seja, dê a ordem a quem precisar dar essa ordem, de que lá no teu reino, um filho meu vai sentar à sua direita, outro à sua esquerda. Imagino que deve ter até uma briga entre os filhos lá, né? Mas quem que vai ficar do lado direito? Porque o lado direito é sempre o mais honroso dos dois lados ainda, né? Se eles quiserem um lugar de honra, provavelmente deve ter briga até para isso, né? Quem vai ficar do lado mais honroso dos lugares honrosos quando Jesus Cristo vier no seu reino? E é impressionante como as pessoas fazem isso. Chegam com pedidos que na verdade são ordens para Deus. E ai se não for do jeito que Ele quiser. E toda vez que um pedido nosso vira uma ordem, Jesus vai dar a mesma resposta para a gente. Vocês não sabem o que estão pedindo. Agora é interessante, Jesus diz assim, depois que ele fala: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Vocês já perceberam que sempre quando a gente fala das conversas de Jesus, parece que você tem que parar e pensar assim: o que tem a ver uma coisa com a outra? Jesus está falando sobre, os discípulos vieram falar com a mãe dele sobre posição, quando Jesus Cristo vier julgar todas as coisas, e um sentar à direita e à esquerda. E Jesus está falando de um cálice que ele vai beber. A nossa pergunta tem que ser: que relação que tem? Como Jesus não era esquizofrênico, tem tudo a ver essa relação que ele faz. Primeiro, que cálice é esse que ele diz? É no próprio Evangelho de Mateus, lá no capítulo 26, que Jesus, quando estava no Getsemane, ele ora ao Pai. Lembra daquela oração dele angustiosa? Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É interessante que depois, na oração da próxima, ele diz: Pai, se não for possível passar esse cálice, eu sei que eu tenho que fazer isso. Eu sei que essa é a minha função aqui na terra. Então, quando Jesus aqui diz de um cálice que ele vai beber, ele está falando do seu próprio destino lá na cruz. Agora você pensa, o que tem a ver a morte de Jesus na cruz com o pedido que essas pessoas estão fazendo, que esses dois discípulos estão fazendo? Vocês vão ver que tem tudo a ver. Desde que a gente entenda isso da perspectiva correta, que é da perspectiva do reino de Deus. Então Jesus diz: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? E eles dizem: podemos. Não sei se eles entenderam realmente que cálice é esse, porque no próprio capítulo 26 também Jesus parte o cálice da ceia antes dele orar no dia de ceia. Por isso eu tenho pensado: tá vendo? Como a gente consegue beber esse cálice? Olha daqui o cálice. Tomei o cálice. Mas não é esse cálice que Jesus estava falando aqui. E Jesus diz, no versículo 23, Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice. É interessante que isso é uma profecia de Jesus Cristo. Tiago, um desses irmãos de Zebedeu, é o primeiro apóstolo a morrer. Primeiro dos apóstolos a morrer. Decapitado pela espada de Herodes. Logo no comecinho. Não deu tempo de fazer muita coisa. Ele bebeu do cálice que Jesus ia beber. E João, o irmão dele, é o último a morrer dos apóstolos. Viu todos os seus companheiros de ministério morrer. Ele é o que escreve Apocalipse. Ele está exilado lá em Patmos e morre lá com os seus, bem velhinho, né? Ele escreve Apocalipse em 96 depois de Cristo. Então ele morre velho lá em Patmos. Um é o primeiro a morrer. Não deu nem fazer muita coisa em Atos, ele já morre. O outro vê todos os seus amigos morrer e está exilado na ilha de Patmos e morre lá exilado. Deus está falando: calma, vocês vão de fato beber do meu cálice.
Vocês estão destinados para isso. Pedro é morto crucificado de cabeça para baixo, segundo a teoria. Alguns são cortados ao meio. Vocês vão beber do meu cálice. Tem tudo por isso. É isso que está destinado para vocês. Mas, Jesus continua. O assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Aqui, sinceramente, a gente não sabe do que Jesus está falando. Existem duas possibilidades. Talvez Jesus esteja de fato dizendo que dentro disso há alguém que vai sentar do lado direito, literalmente, e esquerdo dele. Literalmente isso. E que isso já foi preparado pelo Pai. A gente não faz a mínima ideia em si. Você pode fazer uma pesquisa extensa nas Escrituras. Jesus não dá nenhuma pista, ninguém dá uma pista para quem está destinado a esses lugares. Ou talvez Jesus está fazendo aqui uma alusão a algo diferente. É como se ele estivesse falando assim: gente, vocês estão preocupados com quem vai sentar aqui, mas a questão é que vai ter um grupo de pessoas do meu lado direito e um grupo de pessoas do meu lado esquerdo. E o Pai já decidiu isso, né? São os decretos de Deus Pai. E é interessante que Jesus diz lá no próprio livro de Mateus, lá no capítulo 25, quando eu estiver julgando todas as coisas, o Pai vai colocar todas as minhas ovelhas do meu lado direito, mas vão colocar todos aqueles que não são ovelhas, todos os lobos, bodes, todos aqueles que não são salvos do lado esquerdo. Então, exatamente no capítulo 25 de Mateus, Jesus vai mostrar: todo mundo que vai estar do meu lado direito é salvo. Todo aquele que estiver do meu lado esquerdo não é salvo. Agora, do que Jesus está falando? Jesus está falando que realmente vai ter um trono do lado direito e do lado esquerdo, e os outros para julgar as nações? Ou Jesus está falando de que o que importa mesmo é você estar do lado direito e não do lado esquerdo? A gente não sabe. Não sei. Jesus só está falando isso. Fala, isso não cabe a mim. Isso já foi preparado pelo Pai. E a gente não tem informações a mais suficientes para saber o que de fato Jesus estava explicando aqui nesse texto. E a gente tem que, na nossa humildade, dizer: um desses dois. Não tem que ficar conjecturando. É uma dessas duas possibilidades. Mas a gente de fato não sabe o que Jesus estava querendo dizer. Ele só fala que esses lugares pertencem àqueles. Aqueles pode ser duas pessoas, um de cada lado, ou aqueles pode ser todo mundo. Aqueles para quem foram preparados por meu Pai. Agora, sabe o que é mais curioso nessa história? Jesus acabou de dar uma lição nesses dois, em Tiago, João, e eu imagino que a mãe já deve estar pegando rumo para casa já, né? Falando assim: o que eu vou falar para o Zebedeu quando eu chegar lá em casa, né? Jesus deu uma lavada lá e mostrou que pedido que eu fui fazer para ele, mas ordenando isso para ele, né? Mas daí sabe o que os outros 10 fazem? Às vezes eles falam assim: ó, eita, eles levaram uma bucha de Jesus aqui, uma dura, né? Vamos ficar quietinho. Não! A reação deles mostra que esse é o desejo de todo mundo. Versículo 24 diz: quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Mas eu comecei dizendo assim: ó, ei, espera aí, eu sou Pedro. Ei, espera aí, quem é você para dizer que você vai sentar do lado direito ou você do lado esquerdo? Por que eu não posso ficar com esta posição? Porque é você que tem que sentar desse lado e não eu. Eles ficam indignados com o pedido dos dois. Eles não aprenderam a lição. Tanto é que Jesus vai ter que agora fazer uma tabela comparativa no Word para mostrar para eles: não, espera aí, senta aí que agora eu vou fazer uma apresentação de PowerPoint para vocês, para ver se vocês entendem. Mas antes da gente jogar a primeira pedra nos discípulos, é isso que a gente quer também. Quem aqui neste mundo não quer uma posição de destaque? Quem não quer uma promoção no emprego? Quem não quer ser patrão? Quem não quer estar numa posição importante? E se a gente não entender corretamente isso, Jesus vai falar a mesma coisa para a gente: vocês não sabem o que estão pedindo. Porque não tem nenhum problema desejar isso, desde que a gente saiba o que a gente está desejando. E os discípulos não sabiam o que eles estavam desejando, porque eles ainda não estavam com os valores do reino deste mundo. Eles esqueceram que o valor que importa realmente é o valor do reino de Deus. E agora Jesus vai fazer um quadro comparativo no Word. Ele falou: senta aí, ele passa o PowerPoint, liga o datashow dele, fala: agora eu vou mostrar para vocês como funciona. Vocês não estão entendendo essa lição que eu quero passar para vocês. Ele diz assim: Jesus os chamou e disse, agora ele vai colocar desse lado aqui do quadro, ele coloca assim: eu vou mostrar para vocês como funciona o reino aqui embaixo, o reino dos homens. O reino dos homens funciona desse jeito. Ele diz: vocês sabem
que os governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Ou seja, por que as pessoas querem ser governantes hoje? Por que elas querem estar em uma posição de autoridade? Para dominar as outras pessoas. Em outras palavras, para serem servidos. Vocês vão lembrar, por exemplo, as rainhas do passado, de antigamente, que andavam com 4, às vezes 6 escravos, levando uma liteira. E ela não podia, imagine, colocar o seu pé no chão para andar. E aí ela tinha que andar lá com uma liteira, e os escravos levando ela lá em cima, e o outro ia do lado abanando ela. Porque isso é ser um imperador, uma imperatriz. Então, a rainha que é rainha, não, imagine, ela tem que ser servida. Todo mundo quer chegar numa posição de destaque porque pensa, assim eu vou dominar as pessoas. Assim eu vou controlar as pessoas. Assim as pessoas vão me servir. Jesus está falando assim, ó, esse é o quadro de como funciona o reino aqui no mundo. As pessoas querem chegar ao poder para mandar, para dar ordens, para ser servido. É isso que as pessoas querem. Jesus diz, agora tem outro quadro aqui do lado. Esse quadro aqui é titulado Reino de Deus. Aqui é diferente. Jesus fala assim, versículo 26, não será assim entre vocês. O padrão do reino dos homens é diferente do padrão do reino de Deus. Tem líder aqui? Claro que tem. Jesus é o líder. E tem líder, a gente vê as cartas de Paulo, tem liderança, tem autoridade, tem posição. Jesus reconhece isso. Mas ele fala, há uma inversão aqui, totalmente o contrário disso. Jesus diz, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Jesus faz um jogo de palavras aqui muito interessante. Primeiro, ele está reconhecendo mesmo que tem aqueles que são mais importantes que o outro. Tem aqueles que são os primeiros, aqueles que lideram. E tem aqueles que são liderados. Deus está falando, o reino de Deus não é uma anarquia. Não é que não existe liderança. Não é que assim todo mundo faz cabeça porque a gente não tem líder nenhum para ninguém dominar ninguém. Ele não está falando isso. Ele está falando, tem aqueles que são grandes. Tem aqueles que são os primeiros. A questão é, o que faz esse primeiro? Ou para que ele quer ser primeiro? Ou qual é a motivação dele ser o primeiro? Interessante, a primeira palavra que Jesus usa é a palavra megas, no grego. É a ideia do nosso megalo, quando você pensa em alguma coisa grande assim, né? É um mega alguma coisa. É isso que Jesus. Você quer ser alguém grande? Alguém mega no reino de Deus? Então você tem que... E aí Jesus usa a palavra diácono. Que é de onde vem lá a palavrinha depois mais para frente, quando a liderança da igreja é estabelecida em presbíteros, ou pastores, ou bispos, e os diáconos, ou seja, aqueles que servem de uma maneira espiritual, as questões espirituais, o presbítero, o pastor, e de uma maneira mais... O diácono na igreja é aquele que cuida das coisas aqui, né? Que tem a ver com a cultura, a manutenção das coisas, né? O bom andamento da parte mais física, logística dessas coisas. Então, os dois são liderança, mas são lideranças num âmbito diferente. E é essa palavra que Jesus usa aqui. Essa palavra não é uma palavra tão baixa para alguém que é servo. É alguém assim, não, tudo bem. Se você quer ser grande, você tem que ser alguém que serve. Você tem que ser um diácono. Como mais para frente Paulo vai reconhecer, há diáconos na igreja, aqueles que estão aqui para servir. Então, o diácono já vem, abre a igreja, precisa pintar alguma coisa, precisa comprar luz, precisa fazer essas coisas, mas assim, ele não pode reclamar. Você procurar umas coisas assim, isso é o trabalho de diácono, né? E trocar depois a lâmpada também, né? Está lá também, né? Então, precisa fazer essas coisas, é o diácono. Você quer ser alguém grande no reino de Deus? Você tem que ser alguém assim. Alguém está disposto a servir. Mas agora Jesus dá um passo além. Ele dá um passo além para cima e ele dá um passo além para baixo. Aí depois ele fala assim, mas você quer ser o primeiro? A diferença disso. Se você quer ser grande, é uma coisa. Agora, se você quer ser o primeiro, aí ele muda a palavra. Ele fala, quem é grande tem que ser diácono, tem que servir. Mas quem é primeiro tem que ser doulos. E o doulos, no grego, é um escravo. É a posição mais baixa que existe. É a palavra mais humilhante para aquele que serve. Porque é o que serve porque é obrigado a servir. O diácono é aquele que serve porque ele está aqui para servir. Mas o escravo não tem opção. O escravo ele tem que servir.
É uma posição humilhante na cultura do Novo Testamento você ser um escravo. Você não tem opção. Você tem que fazer isso, porque é a sua obrigação fazer isso. Perceba como Jesus está mudando totalmente o padrão do reino dos homens para o reino de Deus e dando um passo além para cima. Você pode ser grande, mas você pode ser o primeiro. Ele está reconhecendo isso. Você pode ser o primeiro, mas desde que você sirva mais. Jesus está fazendo um quadro falando assim, ó, esse é o reino dos homens. Esse é o reino de Deus. Agora a gente entende porque Jesus falou, vocês querem ter os tronos numa posição de destaque? Mas vocês estão dispostos a beber o cálice que eu bebi? Ou que eu vou beber nesse caso aqui? Ou seja, vocês querem ser os primeiros? Vocês estão dispostos a ser escravos? Vocês estão dispostos a beber esse cálice que eu vou beber? Porque Jesus, para ser o primeiro, ele sofreu a pior morte que existia na época. Como daqui a pouco ele vai dizer. Então Jesus está mostrando, passando essa lição para eles. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. E aí vem o versículo que eu decorei na minha infância. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora deixa eu destrinchar esse versículo para vocês. O versículo começa com como. É como se Jesus estivesse falando assim, eu sou um exemplo disso. O que eu estou pedindo para vocês não é algo que eu não estou disposto a fazer. Aliás, Deus nunca pede algo de nós que Ele mesmo não faça, que Ele não está disposto a fazer, e que Jesus Cristo não fez aqui nessa terra. Imagine que Jesus teve que perdoar, quando Ele de fato perdoou Pedro por ter negado Ele. Jesus teve compaixão das pessoas. Jesus teve que preservar pela paz, quando há motivo de guerra. Por outro lado, Jesus às vezes teve que ser duro com as pessoas e exortar quando precisava. Todas as ordens que existem para a gente nas Escrituras, corretas, claro, é de fato o que Jesus Cristo fez. Ele está falando como o Filho do Homem. O que eu estou pedindo para vocês é para que vocês façam aquilo que eu vou fazer. Eu sou o exemplo disso para vocês. Agora é interessante também que ele usa uma expressão, Filho do Homem. Jesus já usou outras expressões. Por exemplo, quando ele pergunta assim, quem as pessoas dizem que eu sou e tudo mais, e os discípulos respondem corretamente, ele fala, vocês estão falando certo. Chega uma outra hora que ele fala assim, não, de fato, eu sou mestre e senhor, quando ele lava o pé dos discípulos. Se o mestre e o senhor está fazendo isso, imagine vocês. Mas aqui, ele prefere utilizar um termo de tantos outros termos que ele poderia usar para ele. Ele podia falar, o Filho de Deus vem nesse mundo, o Messias vem nesse mundo, o Cristo, que é a mesma coisa que o Messias, vem neste mundo. Não, mas ele diz, o Filho do Homem. Essa expressão é a que mais relaciona Jesus com a sua humanidade, que faz Jesus ser um de nós, embora não totalmente igual a nós, porque Ele é Deus, mas também 100% homem como nós somos. Ele está falando assim, eu sou o comum de vocês nesse aspecto, eu sou um filho dos homens também, eu também sou um como vocês. E ele utiliza a expressão que mais humilha a pessoa de Jesus Cristo, não é à toa. Agora a gente tem que lembrar que o Evangelho de Mateus foi escrito, o grande propósito de Mateus é para mostrar Jesus Cristo como o Rei dos Judeus. Esse é o propósito de Mateus. O Mateus está mostrando Jesus Cristo como o Rei dos Judeus. Essa passagem só vai ser repetida em Marcos, mas em Marcos a gente entenderia, porque Marcos tem o propósito de mostrar Jesus como o servo sofredor perfeito. Esse é o propósito de Marcos, ele vai mostrar Jesus sofrendo. Ele está querendo dizer, Jesus o pano de fundo de Marcos é Isaías 53. O pano de fundo de Marcos é mostrar que Jesus é o servo sofredor. E aí ele vai usar esse trecho aqui para a gente falar, tudo bem, faz sentido Marcos 16:45 usar esse texto. Agora, o pano de fundo de Mateus é 2 Samuel 7. É a aliança davídica. Ele está mostrando, Jesus é o descendente de Davi. Jesus é o rei. Mas não é à toa que no evangelho que fala sobre o rei, e o rei é o principal, é o primeiro dos primeiros, não é à toa que num evangelho como esse, ele vai escolher exatamente um texto como esse para inserir aqui. Justamente porque Jesus é o rei, ele vai servir mais. Como ninguém nunca na história pode servir. Ninguém nunca pôde, nunca vai poder fazer um serviço como esse que Jesus Cristo fez. Então ele diz, bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir.
Parece que o versículo continua mostrando o propósito pelo qual Jesus veio. O propósito dele não foi assim, gente, eu vim nesse mundo para dar bom exemplo, para mostrar essa moralidade para as pessoas, mas assim, né? Acabou que eu tive que morrer na cruz, acabou que eu tive que continuar meu exemplo. Não, está dizendo, eu vim para isso, foi para isso que eu vim, para servir. O fato de eu ser humilhado aqui não é um acidente de percurso, é propósito. Eu vim para isso, eu vim para ser servido. Esse é o meu propósito aqui. Eu não vim para servir, eu vim para servir, desculpa. Eu não vim para ser servido. Ou seja, ele está mostrando qual que é o propósito da vinda dele. E a gente esquece disso às vezes. A gente pensa que o nosso propósito de vida aqui nesta terra é alcançar o sucesso. Por isso que a gente quer realmente ocupar lugares de autoridade. Mas por motivo errado. A gente não quer ocupar lugares de autoridade para servir mais. A gente quer ocupar lugar de importância, de autoridade, para ser reconhecido, para ter pessoas subordinadas a gente, para a gente ser servido pelas pessoas. Porque você chega numa posição que você fala, pronto, agora eu não preciso nem trabalhar mais. Então não pensa isso. Porque não entendeu o que é trabalho. Se você não quer trabalhar, você não entendeu o que é trabalho. Não estou dizendo que você não deve aposentar e tudo mais. Mas você fala assim, meu sonho é trabalhar 5 anos, quero tudo que eu pudesse para não precisar trabalhar mais. Você não entendeu o que é trabalho à luz da Bíblia. O trabalho é parte do ser humano. O trabalho não é fruto da queda. O trabalho é antes da queda. Adão foi criado, a primeira coisa que Deus fala para ele: você vai cuidar desse jardim aí. Não vai pegar uma rede, deitar aí e achar que está tudo bem, não. Isso aí não é o reino de Deus. O reino de Deus é, sim, trabalho. Só que nessa mentalidade, a gente só nesse quadro do reino dos homens, a gente fala assim, eu quero chegar numa posição de autoridade. E quando eu chegar numa posição de autoridade, aí eu estou tranquilo. Aí eu não preciso mais servir ninguém, não preciso mais trabalhar. A gente mudar o nosso pensamento, porque agora a gente está nesse quadro, a gente está no quadro do reino de Deus. Qual que é o propósito de vida nosso? Servir o próximo. Claro que, em última instância, é adorar e agradar a Deus, mas a gente faz isso, como eu mostrei aqui no culto para vocês, por meio também do serviço ao próximo. Jesus está dizendo, eu vim para isso. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Agora ele mostra que o serviço é um sacrifício. Ele fala, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e para dar. Claro que o serviço é um sacrifício. Então imagina que você está lá sábado, uma semana cansativa, e aí alguém liga para você e fala assim, você está disponível esse sábado aí? Eu vou fazer uma mudança, precisava de uma mãozinha aqui. Sábado? Aquela chuvinha, Netflix está me chamando, acabou de colocar uma pipoca no micro-ondas. É claro que é um sacrifício. Né? O serviço é isso. O serviço é sair da sua zona de conforto e se dar em prol do outro. Jesus diz, eu vim para servir, então claro que a próxima palavra que você esperava foi servir e dar. É um sacrifício que a gente faz. Aí a gente vai visitar alguém. Geralmente a gente vai visitar alguém sempre na expectativa de ser servido. Procura mudar essa mentalidade. Vai visitar alguém, procura servir, oferece para lavar louça, ou já vai pegando, a gente fica bravo, né? Hoje eu tentei lá, mas o pessoal fica bravo. Não deixou não. Se ficar bravo, eu continuo. Mas assim, ofereça, sirva. A gente sempre fala isso, vai visitar uma mulher grávida, leva um bolinho para ela. Tem gente que vai na casa da mulher grávida, eu sei que as grávidas vão falar assim, é verdade. Ou acabou de ter bebê, né? Acabou de ter bebê, quer chegar lá, quer ter um bolinho, quer ter um café, deixa a louça suja e vai embora. Mas espera aí, gente, a mulher acabou de ter um bebê. Por favor, leva um bolo, lava a louça. Se precisar, fala, ó, tá precisando que eu faça uma compra para você, precisa de alguma ajuda. E se você quiser servir mais ainda, você quer dar uma ajeitadinha na sua casa, fazer alguma coisa. Tá vendo como a nossa mentalidade é, eu preciso ser servido, eu não quero servir. Isso é um sacrifício. Eu sei que todo mundo gostaria de chegar aqui na igreja, chegar, sentar, as cadeiras estão arrumadas, o cafezinho já está pronto. Aliás, o café agora está desse lado, que eu amei, né? O café está aqui, está prontinho. Eu vou embora, alguém vai empilhar as cadeiras, alguém vai lavar a louça. Eu estou tranquilo. Por quê? Porque eu gosto de ser servido. Quando a gente muda a mentalidade, eu vou chegar cedo, porque alguém tem que arrumar as cadeiras, alguém tem que pilhar as cadeiras, alguém tem que fazer o café, alguém tem que lavar o filtro de café depois, alguém tem que colocar os copos na mesa, alguém tem que lavar esses copos depois, alguém varre esse chão depois aqui. As coisas têm que ser feitas por meio de um serviço. Quando eu mudo a minha mentalidade,
eu começo a enxergar a oportunidade de servir. Agora, vai ser um sacrifício? Claro que vai. Com certeza. Talvez você vai estar lá no supermercado um dia fazendo a sua compra, e aí você tem possibilidade de comprar coisas além do que você precisa, aquelas bolachinhas que você gosta, né, aqueles agradinhos que você gosta. Mas se você está com a mentalidade de serviço, talvez você vai lembrar de uma família que não tem essa condição. E talvez os filhos dessa família gostem de uma bolachinha de vez em quando. Mas a família não tem condição. Você pode muito bem falar assim, eu vou deixar uma bolachinha para trás. Porque eu vou comprar uma e vou passar lá na casa dessa pessoa e deixar uma bolachinha para trás. Isso é propósito de vida. Jesus está dizendo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Agora olha o finalzinho do versículo que é interessante. Ele fala, dar a sua vida em resgate por muitos. Sabe o que esse finalzinho do versículo me mostra? Que o serviço não é um fim em si mesmo. Que na verdade o que importa mesmo, além do serviço, é o porquê você está fazendo esse serviço. Por que você está servindo o outro? Porque talvez você me diga, mas Rafael, eu olho ali na rua, tem tanta gente que nem acredita em Deus e acorda cedinho de madrugada para servir sopão, ou fica à noite servindo sopão. Você tem que chegar para ele e perguntar assim, por que você está fazendo isso? Porque se ele disser assim, eu estou fazendo isso como gratidão a Deus, pela salvação que Deus me deu. E eu entendi que Deus me colocou numa posição tão sublime de filho de Deus, que essa posição que Ele me deu tem que automaticamente me levar a servir. Aí você dá um abraço nele e fala assim, legal, eu vou até te ajudar quando você vier aqui. Mas geralmente, o que leva as pessoas a fazer isso, a motivação por trás disso, é ganhar alguma barganha com Deus. É para ver se desse jeito acerta as contas com Deus. É para ver se, quem sabe, Deus fica feliz com ele, porque ele está fazendo um sacrifício. Jesus está dizendo, eu vim para servir e para dar esse sacrifício, mas teve um propósito. Não foi para morrer só para, sei lá, tentar dar um exemplo. Não, ele fala assim, o meu sacrifício é um propósito estabelecido, é para resgatar algumas pessoas. Ele dá a sua vida em resgate por muitos. Esse termo resgate aqui é o termo litron no grego, que é a compra por meio de um pagamento. Foi isso que Jesus fez. O sacrifício dele, que foi o ápice do serviço, foi quando ele pagou o preço na cruz, o sangue dele, para nos comprar. Para nos colocar nesta posição diferenciada no reino de Deus. Obviamente, ele não poderia usar aqui a palavra todos. Porque embora a morte de Jesus é suficiente, seria suficiente para perdoar os pecados de todo mundo, mas não vai ser eficazmente suficiente na vida de todo mundo. Isso só é suficiente na vida de muitos, mas não de todos. Porque embora seja suficiente para perdoar o pecado de todos, só vai de fato ser perdoados naqueles que são eleitos, naqueles que colocarem a sua fé nesse sacrifício de Cristo. E esse grupo é o mesmo, né? Os eleitos são aqueles que vão colocar a sua fé no sacrifício de Cristo. Então, por esses, Jesus Cristo dá a sua vida como um resgate. Ele compra, o preço é pagado. Ou seja, Jesus morreu com a motivação correta. Ele não morreu para virar um popstar, para todo mundo agora ficar falando assim, olha que exemplo. Não, ele não morreu por isso. Ele morreu para resgatar as nossas vidas. Então essa questão do propósito, por que eu sirvo, também importa muito. Então o que Jesus está dizendo aqui, resumindo, é, eu sou o maior exemplo de tudo isso. Vocês lembram o texto que Mateus começou a ler no início do culto hoje? Mateus, vou pedir para você ler outra vez para a gente esse texto de João 13. Prestem atenção no detalhe do texto. Presta atenção, abra lá em João 13. Lê para mim, Mateus, do versículo 1, outra vez, até o versículo 4, por favor. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus.
Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Isso, obrigado. Percebeu a relação? Versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Ou seja, é o que ele fala lá em Mateus 28, quando ele está pronto para subir ao céu. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus, sabendo disso, ele olha e fala assim: tem uma toalha aí. Você fala assim, essa consciência dele de que Deus tinha colocado todas as coisas debaixo do pé dele, ou seja, tinha dado autoridade sobre todas as coisas, faz ele fazer o trabalho de um escravo. Isso era um trabalho humilhante. Esse era um contexto cultural que as pessoas andavam a pé, num chão de terra batido. Você já andou assim em chácara, em sítio com um chão de terra batido? Você chega em casa, tenta lavar o pé, você olha e fala assim: parece que está sujo ainda, parece que fica encardido. Isso um dia, um final de semana numa chácara. Imagina você ter uma vida assim, com sandálias, andando batido. Pode lavar o pé quantas vezes for, ainda vai continuar sujo. E todo mundo que chegava em casa, numa boa receptividade, tinha um escravo que lavava o pé de um por um, que chegava em casa, que era um trabalho humilhante. Era mais ou menos hoje comparado a lavar o banheiro de alguém. Você chega na casa da pessoa para lavar seu banheiro. Isso sim, é um serviço humilhante, lavar um banheiro de outra pessoa. Mas é exatamente isso que Jesus fez. Jesus fez o mais humilhante naquela época. Ele lavou os pés dos discípulos. Se ele lavou o pé, provavelmente ninguém estava com o pé limpo ainda. Não é que ele só fez uma encenação, porque já lavaram o pé, mas deixa eu só dar uma encenação para você. Não! Ele de fato fez o trabalho de um escravo. Agora, por que ele fez o trabalho de um escravo? Porque ele sabia que ele tinha toda a autoridade. Ele está ilustrando esse quadro do reino. O reino funciona assim. Uma posição de destaque. Ser o primeiro significa ser escravo. Ser grande significa servir. Não é assim no reino dos homens, mas é assim no reino de Deus. Tanto é que depois ele vai dizer, como Mateus leu: se eu, sendo mestre e Senhor, fiz isso, quanto mais vocês deveriam fazer isso. Jesus está dando o exemplo. Agora deixa eu terminar a mensagem com duas implicações muito importantes para a gente e para nós finalizarmos. A primeira delas, a primeira implicação dessa mensagem é que a gente não pode ver uma vida dicotomizada no cristianismo. Não é para você sair de uma mensagem dessa e pensar assim: não, tudo bem, Rafael, quando eu chegar na igreja, estando lá no reino de Deus na igreja, eu vou agir assim. Mas lá no mundo a gente está nesse reino dos homens aqui ainda, né? Eu sou patrão, ou eu sou funcionário. Não há essa dicotomia no reino de Deus. Os valores do reino de Deus devem estar presentes em nossas vidas todo o tempo. Você quer uma promoção no seu trabalho? Ótimo. Busque isso, mas busque pelo motivo certo. Saiba que você está buscando não para mandar mais, mas para servir mais. Os valores do reino devem ser levados para o âmbito da nossa vida. Você talvez é patrão, está numa posição de destaque, e glória a Deus se tiver, mas saiba disso. Se você está numa posição de destaque, não é para pisar nos seus funcionários. Não é para exercer essa autoridade de chegar e esculachar, porque eu mando aqui. É para você servir mais, com o seu exemplo. É para isso que a gente é colocado em posições de destaque. Os maridos aqui presentes são os primeiros do seu lar. São os principais, é a maior autoridade. Agora a gente entende por que Jesus compara a autoridade do marido à sua autoridade em relação à igreja. Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se a gente é autoridade máxima nas nossas casas, subordinado a Deus, logicamente, a gente é quem mais deveria servir e não ser servido. Perceba como esses valores do reino não é no âmbito só da igreja. A gente leva para a família, a gente leva para o trabalho, a gente leva para a nossa vizinhança. Você quer ser o primeiro na sua vizinhança? Sirva a sua vizinhança. Se interesse pelas vidas dos outros. Isso é a primeira implicação de uma mensagem como essa. Isso deve transcender esse relacionamento nosso, isso você deve levar para a sua vida. Isso é o valor do reino. Isso que eu estou tentando ensinar para os discípulos. A segunda implicação, e eu queria terminar com isso, abram lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5.
Porque na verdade aqui no texto de Gálatas que está de fato a expressão servir uns aos outros, da onde essa mensagem é tirada, embora eu usei o texto de Mateus para explicar. Mas aqui no texto de Gálatas, olha o que o versículo 13 diz. Gálatas 5 e 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. O que o texto está dizendo assim é: vocês foram colocados numa posição diferenciada. Vocês foram tirados de uma posição de escravo e agora ser colocado numa posição diferenciada. Aí você pensa, pô, então agora eu estou por cima da carne fresca, agora eu posso mandar. Não. Ele diz assim: não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, qual é a consequência dessa posição destacada que você está agora? Sirvam uns aos outros mediante o amor. Agora o texto continua. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, disputando quem que vai ter um lugar, lembra dos discípulos, né? Quem que vai ter um lugar de destaque? Cuidado para se não destruírem mutuamente. Sabe aquela empresa que tem 5 sócios e todo mundo quer saber quem vai ser servido mais? Qual é o fim dessa empresa? Destruição. Logo você vai ver que alguma coisa aconteceu, porque está tendo uma briga de egos, né? Quem quer mandar mais? Quem quer ter uma posição de autoridade? Quando isso acontece numa igreja, igreja divide. Quando acontece numa empresa, empresa acaba. Quando acontece numa família, família destruída. O espírito que deveria reinar é: sirvam uns aos outros, especialmente se você é líder, você está lá para servir, e não para que as pessoas façam a sua vontade. E Paulo diz no versículo 16: é por isso, por esta razão, por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo dizendo: sabe o que a nossa carne deseja? A nossa carne deseja ser servida. A nossa carne deseja disputar para quem vai ser mais servido, quem merece essa posição de honra para viver uma vida tranquila e só ser servido pelas pessoas. Isso é o que a nossa carne deseja. A gente quer isso. A gente quer chegar nos lugares e todo mundo servir a gente. E Paulo reconhece isso. Paulo dizendo: é isso que a carne quer. Por isso eu estou dizendo para vocês: vivam pelo Espírito. E essa é a segunda implicação de uma mensagem como essa. Isso só é possível quando a gente deixa o Espírito tomar conta da gente. Porque não é o que eu desejo realmente. Não é o que a gente quer de fato. Por isso que é um sacrifício. Porque a nossa carne quer ser servida. Mas quando a gente vive uma vida pelo Espírito, a gente agora serve uns aos outros. Difícil, né? Viver uma vida assim. Mas se a gente quer de fato ser grande no reino de Deus, primeiro, talvez, eu espero que você seja o primeiro no reino de Deus. Lembre disso. Nosso papel é servir. Nosso papel é ser escravo um dos outros. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Amém?